A famosa frase navegar é preciso, viver não é preciso, dita por Pompeu na antiguidade e ressignificada por Fernando Pessoa, ganha outro sentido nas palavras do poeta português. Navegar se torna símbolo da arte, da criação, da precisão estética, enquanto viver é o caos, a incerteza, o improviso. E viver não é preciso, pois mesmo quando tentamos traçar rotas, não há bússola que oriente o desejo, a escolha, o caminho. E é nessa incerteza intempestiva que De Volta ao Mar lança sua protagonista, que precisa aprender a navegar a própria travessia. Oi, gente, hoje a conversa é sobre De Volta ao Mar, ou no título original The Outrun, que é um filme dirigido pela diretora alemã Nora Fingscheid, e é uma adaptação do livro da Emily Liptrot, que é um livro de memórias dela. E é um filme que tem como protagonista a Saoirse Ronan, que eu já destaco, inclusive, o papel dela nesse filme, que ela tem um protagonismo bastante significativo. Praticamente o filme é ela, embora tenha outros personagens de apoio, mas o protagonismo é todo dela e é uma performance muito interessante e muito bonita de ver, de uma jornada de transformação pela qual essa mulher vai passar. E apesar de Volta ao Mar ter chegado apenas agora no Brasil, ele teve um circuito ano passado nos Estados Unidos, é um filme distribuído pela Sony Classics, que teve inclusive uma tentativa de engajar uma campanha para a temporada de premiações para Saoirse Ronan, que também não foi adiante. Então o filme já está disponível agora no Brasil no catálogo da HBO Max, de volta. Então quem quiser conferir já está por lá. E antes de continuar com a crítica, um breve contexto da história do longa. De Volta ao Mar acompanha Rona, uma jovem mulher que transita por diferentes espaços geográficos, enquanto sua vida é estremecida por traumas do passado, pela sensação de sufocamento diante do futuro e por um processo de reabilitação da dependência do álcool. Ao enfrentar esses impasses, ela encontra na potência da natureza e na densidade da solidão um lugar possível para ensaiar uma nova travessia. E uma primeira coisa que eu destaco sobre esse longa é que ele é composto por uma narrativa que não é linear. E eu acredito que isso tem a ver com o próprio material de base, né? Como eu disse, ele é adaptado de um livro de memórias que eu não cheguei a ler, mas pelo que eu entendi é como se fosse um diário. Então, ele já tem essa característica de sensações, de memórias mais efêmeras. E a Amy, inclusive, participou do processo de escrita do roteiro também, ela colaborou com o roteiro. E eu li uma entrevista que ela deu para o The Guardian, em que ela conta um pouco sobre isso, como precisou ter esse distanciamento de quem ela era para poder, de fato, criar uma personagem, tanto que a personagem se chama Rona e não Amy. E ela fala um pouco sobre esse processo, né? Como foi se ver em tela e como foi adaptar essas memórias, enfim. É uma entrevista interessante que eu posso deixar como link aqui no vídeo. E ela vai dizer disso, né? Do tempo e a recontagem trazendo distorções e percepções, que dão também esse caráter não linear para a narrativa, né? São memórias que estão sendo criadas, né? Inclusive ela fala dessa dificuldade de às vezes de pensar como seriam criadas sensações que ela tinha, como que isso ia ser transposto em imagem. Então essa relação com a memória atravessa o filme por dentro e ajuda a dar sentido à narrativa não linear, às lacunas e também aos deslocamentos. Inclusive a Amy diz que como escritora ela usa o seu diário como uma forma de memória e permite que aquilo que não foi escrito simplesmente caia no esquecimento, que é bem interessante. E ela ainda ressalta que, como alguém que enfrentou a dependência do álcool, ela também está habituada a memórias fragmentadas, com lembranças que nunca chegaram a se formar por completo. E durante o filme a gente sente esse deslocamento, essa sensação de não saber exatamente onde está. E isso é muito bacana para poder acompanhar a personagem, porque ela está nesse momento. E o espectador sente isso também, pela maneira como ela é deslocada por diferentes regiões, pela forma como a gente não sabe exatamente o tempo que aquilo ali aconteceu na medida em que ele vai sendo colocado para o espectador. Depois a gente consegue contextualizar, mas a princípio é um filme que ele vai se fragmentando. E uma coisa que ajuda a gente a entender essa passagem do tempo é a própria cor do cabelo da Rona, que ora ele está num tom
É um azul meio esverdeado, às vezes parece azul, às vezes parece ser um pouco verde. Às vezes ele está no cabelo todo, às vezes está só na ponta, depois, mais para o fim, o cabelo vai mudar de cor novamente. E é interessante, porque representa também cores, essas cores representam também as próprias emoções daquilo que a personagem está experienciando naquele momento e que aí também consegue fazer essa contextualização do tempo em que ela tá. Então, o cabelo da Rona, esse azul que às vezes parece verde, reflete esse estado liminar em que ela vive, entre a sobriedade, a recaída, entre a natureza e a cidade, entre a perda e o reencontro de si. As cores mudam e ela também. Então, nós temos uma narrativa que não é linear, essa mudança das emoções da personagem que a gente pode ver refletida nas cores do cabelo dela e também um outro aspecto do filme que é bastante relevante aqui para mencionar é a questão da geografia dos lugares pelos quais ela passa. É um filme que ele vai se inserir numa certa geografia até das emoções, mas também do espaço físico em que ela habita. Então ela vai passar por Londres, que é um lugar onde ela vai fazer pós-graduação, onde ela vai estudar, mas a família dela mora em Orkney, que é um conjunto de ilhas ao norte da Escócia, e é lá que o pai e a mãe dela estão, e é também para lá que ela vai retornar em algum momento para um outro projeto, mas que esse projeto tem a ver também com essa jornada dela com relação à dependência do álcool. Então as memórias da Rona vão ser contadas a partir desses lugares. E são esses lugares que vão dar essa sensação de uma certa fragmentariedade para aquilo que a gente está vendo. Como se fosse montando ali um quebra-cabeças a partir desses lugares, mas sem seguir uma sequência. Ele mistura uma coisa com a outra. O que eu acho que funciona, como eu já falei, funciona muito bem para esse aspecto da memória, né, da personagem, de contar realmente essas memórias dela. E esse é também um movimento de regresso, já que Londres parece ser o lugar que ela está mais sem bússola, mais desorientada, é o lugar que ela vai para estudar. Ela tem uma pós-graduação em biologia e está tentando desenvolver um outro projeto nessa área. E aí ela volta para visitar os pais. Os pais são separados e ela tem uma relação complicada com eles. A mãe tenta dar um suporte para ela pela ordem da religião, mas que não funciona para Rona. Já o pai, ele tem problemas, transtornos psicológicos. Isso desde que a Rona é criança, a gente vê flashes do passado dela que tocam nesse ponto e que a marcam. Inclusive, a Rona carrega uma bússola com ela, numa espécie de colar. É uma bússola que vem do pai e que a gente pode até ler como um símbolo mesmo, né? Como algo simbólico. Que diante desse pai intempestivo e que ela não entendia o que estava acontecendo, ela tentava se orientar de alguma maneira, mas não conseguia. E é como se ela se sentisse realmente sem direção para tomar decisões, para saber o que ela vai fazer com a própria vida. Portanto, o caminho da Rona pode ser lido também como um mapa interno. Da Grã-Bretanha urbana e caótica, ela retorna a Orkney, onde há raízes e marcas importantes. Mas ela não para por aí. Ela vai ainda mais longe, até Pei, uma ilha menor, mais remota e mais solitária. É como se quanto mais ela se afastasse do continente, mais se aproximasse de si, como se precisasse da suspensão do mundo para, enfim, reaparecer em si mesma. E são os momentos que ela está em Pei que são os momentos mais interessantes dessa jornada dela, que é essa ilha lá na pontinha, tem quase que colocar o mapa aqui na tela, né? Essa ilha que está lá na pontinha de Orkney, quase saindo da ilha, em que ela vai trabalhar num projeto de preservação de um pássaro. Então, é um projeto que ela consegue entrar e essa ilha ela fica realmente isolada. Lógico, tem pessoas ali também, mas ela está isolada de alguma maneira dessas variações do mundo, dos pais, dos problemas dos pais, até dos próprios problemas dela. E a natureza se torna ali essa potência de cura. E é interessante porque ela usa constantemente fones de ouvido. E aí tem um momento em que ela está nessa ilha, em Pei, que ela tira os fones de ouvido e que ela passa a escutar os sons da natureza.
E é muito interessante, que é como se ela isolasse esse ruído do mundo externo para escutar a si mesma, né? Como se a natureza também ecoasse algo dela ali. E que são passagens bonitas, assim, que ela vai entrando em contato cada vez mais com esse lugar, seja por meio da água, por meio do mar, por meio do vento. Ela consegue se conectar com o lugar à medida que ela vai se conectando também consigo mesma. E esse é um filme que eu não falei isso ainda, mas talvez já tenha dado para perceber, mas é um filme que ele é muito sensorial. Ele é muito sensorial mesmo, assim, ele é filmado com planos detalhe, com essa sensação de que a gente está quase encostando nos lugares pelos quais a câmera passa, e tem esse aspecto sonoro, né, que contrasta às vezes a música eletrônica dos fones de ouvido dela ou da cidade com os sons da natureza. E que são esses sons mais puros, acho que sons mais internos. E que eu acho que dizem dessa sensorialidade do encontro. Então o corpo se torna um continente, como ela mesma vai dizer, e o silêncio como espaço onde ela volta a existir. Em certo momento, a Rona diz: Meu corpo é o continente. E com isso, talvez o filme nos diga que o mapa mais importante não é o das ilhas, mas o do próprio corpo. Um corpo que carrega o trauma, o desejo, os tropeços, mas também a possibilidade de um recomeço. Um corpo que é território, mas também ruína e reconstrução. E nesse sentido ganha amplitude, podendo se mover para outros lugares e experiências. Bom, isso era o que eu tinha para dizer de Volta ao Mar, que é um filme que eu gostei muito. Eu gosto de filmes mais sensoriais e que tem essa narrativa mais fragmentada, que mexe com as nossas percepções. E quem assistiu ao filme, já tiver assistido, quiser deixar o comentário aqui contando também o que achou da experiência, é muito bem-vindo. Eu gosto dessa troca que a gente tem aqui nos comentários também. E também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever. E se você gostou deste vídeo, também aproveita para deixar o seu like, que me ajuda aqui no trabalho do canal. E até um próximo vídeo e até uma próxima oportunidade. Um abraço!